Foi com o quinteto António Palma, banda residente do festival, que se iniciou a edição 2021 de Cantar Abril. Viajamos pela melhor memória da música portuguesa com Nuno Oliveira no baixo elétrico e contrabaixo, Sertório Calado na bateria e percussão, Felipe Figueiredo no saxofone e flauta transversal, Inês Vaz no acordeão e, claro, António Palma no piano, nos arranjos, nas adaptações e na direção musical. Sejam bem-vindos ao Festival Cantar Abril. Todos os anos, Almada festeja a Revolução dos Cravos em festa, celebrando a liberdade e a democracia. Nesta data, sempre assinalada pela realização de um conjunto de iniciativas de forte expressão pública, de modo a celebrar as conquistas e transformações sociais da vida local e nacional, a música tem sido uma das componentes mais mobilizadoras. Pretendendo aprofundar e valorizar o papel que a música desempenhou nos longos anos da ditadura e da resistência, mas também nos tempos que se seguiram ao 25 de Abril, a Câmara Municipal de Almada cumpre uma das deliberações da Assembleia Municipal, a realização do festival Cantar Abril. Criar e recriar músicas sob o espírito da liberdade, homenageando 4 figuras da música, canção e poesia de intervenção, é o objetivo que preside a esta iniciativa. Adriano Correia de Oliveira, José Afonso, José Carlos Ari dos Santos e Carlos Paredes dão nome aos 3 prémios a concurso e ao prémio de carreira que será atribuído este ano a Jorge Palma no próximo dia 30 de abril. O júri desta edição é constituído por José Manuel Davi, em representação da Câmara Municipal de Almada, Renato Júnior, em representação da Sociedade Portuguesa de Autores, João Afonso, que representa a GDA, Gestão e Direito dos Artistas, e ainda, a título individual, a cantautora Amélia Muge e André Santos, um jovem músico e compositor do Concelho de Almada. Ao júri coube a tarefa de selecionar 20 canções que, divididas em grupos de 10, serão apresentadas nas 2 eliminatórias. Hoje, o júri tem a difícil tarefa de escolher 5 temas na modalidade de recriação de canções da resistência. Assim, na eliminatória de hoje, serão apresentados 10 temas inéditos, dos quais o júri irá selecionar 5. Amanhã, nesta mesma sala, serão apresentadas as canções dos concorrentes à modalidade de criação de canções da liberdade. Desde já, todos estão convidados. Ora, muito boa noite a todos e a todas. Nós somos os Recanto, Sílvia Guerra na voz e na guitarra. Hugo Osga na sanfona e na gaita de foles. Um bem-aja também ao maestro António Palma e a toda a banda aqui no palco connosco. Muito obrigado. Vamos interpretar um tema do grupo o GAC, Grupo de Ação Cultural, chama-se A Ronda da Alegria. Esta moda que cantamos é um ramo de alegria, nasce da vida do povo, na luta de cada dia. Cantar bem, não cantar mal, é
recanto. Para vocês, para aquele que é o vosso trabalho habitual, esta foi uma experiência completamente diferente. Como é que foi vivê-la? Pois, ainda estamos assim um bocadinho sarapantados, não é? Porque realmente estar no palco, nós habitualmente somos só dois. E estar no palco, assim quase como uma orquestra dirigida pelo maestro António Palma, e termos aquela acordeonista fabulosa e a flauta e as percussões e ter isto tudo, o baixo, quer dizer, isto enche-nos ali, sentamos no palco, parece que estamos assim levados numa cama, num embalo, é uma experiência espetacular. Eu até disse quando acabámos de tocar, que pronto, não está gravado, mas depois assim, entre conversa, assim, malta, eu ficava aqui para sempre. A Ronda da Alegria foi a vossa escolha? Sim. Recuaram até os anos 70, até ao Grupo de Ação Cultural, até ao GAC. Há alguma razão especial para essa escolha? Nós tínhamos esse livro em casa, que é do Hugo, que ele já tinha este livro há muito tempo e ele tinha uma ligação muito forte com as canções desse grupo. E então acabámos por escolher esta música, até porque tem várias quadras de várias zonas do país e eu achei isso bastante bonito. Da minha parte, eu também sempre gostei muito da música de Zeca Afonso e de todo este ambiente desta música de autor e achei que era uma boa escolha. Sim, eu quando peguei ali eu tenho os 3 vinis do GAC, tive muitos singles, que portanto foram-se perdendo, e este livro que a Sílvia fala foi o livro que a gente adquiriu, que tem os 4 CDs, e tem mesmo um livro que conta a história toda e as letras, etc. E até posso aqui assim partilhar convosco a primeira palavra que eu disse quando nasci, conta o meu pai e conta a minha mãe, era aieta. Aieta era alerta. Alerta, alerta. Uma das músicas do Zé Mário Branco, que era um dos músicos do GAC, do Grupo da Ação Cultural. E então, mal surgiu quando tivemos conhecimento do concurso, assim, vai ser o GAC, como eu toco a gaita de foles, e aquela música tem gaita de foles, e pronto, e a letra também era do nosso guarda, porque dá uma passagem pelo país de norte a sul, e pronto, decidimos imediatamente, vamos fazer então aqui esta versão, à nossa maneira, da Ronda da Alegria. E pronto, já está. Boa noite, chamo-me Vítor Sarmento, venho ao Festival Cantar Abril interpretar um tema do José Mário Branco, chama-se Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, tem letra de Luís Vaz de Camões e Jean Sommer. Este álbum comemora este ano 50 anos em que foi editado em França, porque na época era proibido editarem-se este tipo de canções em Portugal. A minha homenagem ao 25 de Abril e, sobretudo, a José Mário Branco, que também já não está entre nós. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas da lembrança, e do bem se algum houve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas, que ainda o dia é uma criança. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro doce canto, e em mim converte em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que ainda o dia é uma criança. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que
que não se muda já como suía, que não se muda, que não se muda já como suía. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Mas se todo o mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança. Vou interpretar agora um tema de Sérgio Godinho, do primeiro álbum que ele gravou em França, também em 1971, portanto estão-se a assinalar este ano, curiosamente, também 50 anos desta edição, e que, tal como outros cantautores, estava proibido em Portugal e por isso estes iam fazê-lo a gravação a França e outros países. E é com muito gosto que venho apresentar o Que Força é Essa? Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a crescer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer? Que força é essa, amigo?
força é essa, amigo? Que 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 força é essa, amigo? Vítor Sarmento, é caso para perguntar que força é essa que o fez vir até ao Cantar Abril? Nem foi propriamente a minha força. Eu fui empurrado pelo Francisco Naia, que mora aqui em Almada, e disse: tens que ir e tal. E eu acabei por me inscrever, já um bocado fora de tempo, porque as inscrições tinham acabado em janeiro e eu só me inscrevi em fevereiro. Mas foi com muito prazer, porque o género musical é o género que eu apadrinho, que me revejo, que canto e que toco, e portanto foi tudo muito natural. Sei que acompanha desde sempre os grandes cantautores portugueses, mas escolher uma peça do José Mário Branco e outra do Sérgio Godinho tem algum significado especial? Tem o simbolismo deste ano se assinalarem 50 anos das edições dos primeiros LPs que ambos editaram, em 1971, ambos em França, e ambos combinados, porque quer num álbum Mudam os Tempos, quer no Sobreviventes, tinham canções do Zé Mário, enfim, eles trocaram fizeram uma partilha, e tem o simbolismo de eu adorar José Mário Branco, que já não está entre nós. Gosto muito de Sérgio Godinho também, naturalmente, mas o Zé Mário tinha havia ali uma estrelinha, e eu, enfim, recordá-lo é um enorme prazer. Boa noite, nós somos a Canalha e Adriano Correia de Oliveira cantava assim a Trova do Vento que Passa. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempos de servidão, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. A Canalha, com a sua música, é um exemplo vivo de reciclagem. O que é que eu quero dizer com isto?
a partir de velhas garrafas de cerveja, fizeram instrumentos e vieram até aqui, a este festival, cantar Abril. Foi só vontade de reciclar ou foi também uma certa procura de originalidade? Claramente as duas. Aliás, três, uma vontade de beber as cervejas também para podermos efetivamente fazer isto. Isto basicamente partiu aqui da cabeça do Né, ele é que nos meteu nesta alhada, portanto acho que é melhor ser ele a explicar. Uma espécie de flauta de pã, Sim, exatamente. mas flauta de garrafa. Exatamente. Ou como o Ribeirinho chamava-lhe, os xilofrascos, mas neste caso. E foi realmente uma ideia que já queríamos pôr em prática há alguns anos. E eu pronto, chateei os meus colegas para tentarmos fazer isto desta maneira, que não é de todo simples, porque com o vapor de água aquilo desafina sempre, mas lá conseguimos. E a escolha do tema que hoje trouxeram, do por vezes esquecido Adriano Correia de Oliveira, como é que surgiu nas vossas conversas, nos vossos ensaios? Então, nós já conhecíamos o tema há algum tempo. Eu, por acaso, até vou confessar que a primeira vez que eu ouvi o tema foi cantado no Musical Amália. Eu participei há muitos anos no Musical Amália, e então a primeira vez que eu ouvi foi lá no Musical Amália, que o Filipe Lafera utilizava na personagem do Alain Humã, e adorava o tema. E, efetivamente, achámos que esta questão de utilizarmos as garrafas ficava muito bem naquela parte daquela introdução que existe, que é feita na guitarra portuguesa, não é? Penso que seja na guitarra portuguesa. Sim. Que é feita na guitarra portuguesa, e achámos que ficava muito bem traduzir aquilo para garrafas. E ele achou, eu disse-lhe, é impossível, né? Não vamos conseguir fazer isso, não dá, aquilo é muito rápido, não dá para fazer. Enquanto eles estavam nesta conversa, fui vendo as minis todas. Não, mas eu queria especificamente na parte onde ela entra também, há uma parte mais alegre da música, que é quando ele se refere à parte do mas há sempre uma candeia, e é de facto uma zona da música que nós quisemos pôr ali um arzinho mais moderno, e então até é mais alegre, e resulta bem, queremos nós. Olá, boa noite. Nós somos os Magano. Vamos tocar um tema de J. Mendes chamado Promessas. Fala sobre a realidade do Alentejo e sobre as promessas que muitas vezes são feitas e não são cumpridas. Uma letra que, não pelas melhores razões, é sempre eterna e prevalece no tempo. Promessas de progresso e de bem-estar, de trabalho e de ganhar, está o Alentejo cheio. Promessas de futuro e de barragens que nos reguem as pastagens e obras que acabam no meio. Promessas de escolas para a juventude, todos tomam atitude, mas a gente não vê nada. Promessas levas o vento, é preciso estar atento e não perder o alento com promessas de alvorada. Promessas levas o vento, é preciso estar atento e não perder o alento com promessas de alvorada.
de doutores bem enfatados e muito bem perfumados para não cheirar a suor. Promessas de doutores por formação que tinham obrigação de saber fazer melhor. Vêm todas de Lisboa, onde há muita gente boa, mas o campo não vê nada. Promessas levas o vento. É preciso estar atento e não perder o alento com promessas de alvorada. Promessas levas o vento. É preciso estar atento e não perder o alento com promessas de alvorada. É preciso estar atento e não perder o alento com promessas de alvorada. Magano tem um projeto de coerência no trabalho que vem desenvolvendo. É um simples pretexto procurar a coerência como caminho para trilhar com a vossa música? Não é um simples pretexto, é muito importante para nós a coerência, porque estamos a tratar uma música de cariz tradicional, que já existia, que faz de alguma forma parte da nossa realidade, mas que não é nossa porque nós já não somos alentejanos. Então é uma herança que nos ficou de família, portanto é muito importante para nós tratarmos-la com a coerência que ela tem, respeitando a sua base e a sua natureza, mas trazendo-a para a nossa realidade. E desta forma nós acreditamos que respeitamos, dando-lhe uma nova roupagem, mas mantemos a coerência daquilo que ela é na sua gênese. E que promessa é esta? Promessa de sonhos, muitas vezes, que não se chegam a concretizar? Sim, é verdade. São promessas de sonhos adiados, de uma vida próspera na nossa terra de origem, no nosso caso não, mas de quem fala, de quem escreve esta letra, porque é a música que apresentamos, promessas. É de facto umas promessas de uma vida próspera no Alentejo e de facto é algo que tem vindo a ser adiado, e esta letra é muito atual ainda hoje em dia. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das minhas músicas preferidas e daquelas que mais me tocam quando falamos de canções que marcaram aquela época tão importante e que deu a liberdade e a democracia ao nosso país. Ganhou o Festival da Canção e representou Portugal na Eurovisão em 1975. Um senhor de cravo ao peito que fez parte do movimento das Forças Armadas, o Duarte Mendes, que interpretou este tema belíssimo do José Luís Tinoco. E é uma música que nos diz que quando um mundo novo se nos apresenta, há que agarrá-lo, mas sobretudo aprender e ir aprendendo com ele.
morreram sem saber porquê, dos que teimaram em silêncio e frio, da força nascida no medo e a raiva à solta manhã cedo, fazem-se as margens do meu rio, das cicatrizes do meu chão antigo e da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu povo. Canta-se a gente que a si mesma se descobre, acorda vozes arraiais. Canta-se a terra que a si mesma se descobre, que o canto assim nunca é demais. Em cada veia o sangue espera a vez, em cada fala se persegue o dia, e assim se aprendem as marés, assim se cresce e ganha pé, rompe a canção que não havia. Acordem luzes nos umbrais que a tarde cega, acordem vozes arraiais. Cantem despertos na manhã que a noite entrega, que o canto assim nunca é demais. Cantem marés por essas praias de sargaços, acordem vozes arraiais. Corram descalços rente ao cais, abram abraços, que o canto assim nunca é demais. O canto assim nunca é demais. Boa noite, daqui Abel, nome de código. O tema que vamos tocar faz parte da riquíssima e muito extensa obra de um senhor que todos nós identificamos, chamado José Afonso. Apesar de não ser um daqueles temas mais óbvios, na verdade é uma canção das, digamos, mais ocultas, do lado mais oculto do Zeca Afonso. É uma música que faz parte do álbum Venham Mais 5, de 1973. Eu próprio, meia culpa, confesso que até há bem pouco tempo não a conhecia, mas assim que eu vi, apeteceu-me logo fazer esta versão que nós vamos fazer a seguir. E é uma música que, apesar de ter sido lançada em 1973, podia muito bem ter sido lançada em 2021. Informação. Notícias. Boa noite. A paz viajou em busca do silêncio. Sitiou Berlim, abdicou em Londres. A paz saltou dos olhos do poeta, atacada de psicose. Maníaco-depressiva, 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 maníaco-depressiva. Foi nessa altura que as pombas solicitaram das agências as tarifas, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta, que gozava na Suíça uma licença graciosa. Notícias.
última hora. Mais uma vez, boa noite. A paz saiu aos saltos pela rua, comeu mostarda, bebeu sangria. A paz sentou-se em cima de uma grua, atacada de histeria. Maníaco-depressiva, maníaco-depressiva, maníaco-depressiva. Foi nessa altura que as pombas solicitaram das agências as tarifas, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta, mas não viram mais o poeta que gozava na Suíça uma licença graciosa. Maníaco-depressiva, 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 maníaco. Tinha de Arriscar é o título do álbum que Ruben Portinha editou o ano passado. Um belíssimo álbum, diga-se de passagem. Ruben, também tinha de arriscar vir a este Cantar Abril? Tinha. O tema Abril, e nós às vezes circunscrevemos um bocadinho o que está por trás disso, é algo que sempre me disse muito e é algo que faz também parte do meu crescimento pessoal. E então eu procurei aqui alguma inspiração para não só para criar coisas minhas, mas também para recriar. E portanto, foi um risco que valeu a pena correr. José Afonso e uma memória de 1973 e depois uma canção que ganhou o Festival RTP da Canção em 75, do José Luís Tinoco, cantada pelo então Major Duarte Mendes. Aparentemente são duas áreas diferentes de música, mas que têm tudo a ver uma com a outra. Absolutamente. E se nós virmos, por exemplo, o tema do José Afonso que eu escolhi, e confesso mesmo que não conhecia até há bem pouco tempo, se nós esmiuçarmos cada palavra, vamos descobrir muita atualidade ali. E foi um tema que eu mal ouvi, apeteceu-me logo, ainda longe de pensar que vinha aqui ao Cantar Abril, mas apeteceu-me logo fazer uma versão mais rockera do tema. E depois uma madrugada. Eu acho que está lá tudo no fundo. Sim, completamente. E uma madrugada é uma música que também sempre me acompanhou, e às vezes quando se fazem retrospectivas do Festival da Canção e destes anos todos, eu acho que é daquelas músicas que é sempre meio esquecida talvez, e para mim está lá no topo mesmo. Alfredo Costa escolhi o tema Menino do Bairro Negro, do Zeca Afonso. Isto é uma homenagem, para mim, um dos melhores cantautores portugueses, que me diz muito. E para este tema convidei o David Ripado, amigo de longa data, para me acompanhar ao piano e à voz. É isto, espero que gostem. Esta é para vocês. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre o teu lar, queira ou não queira o papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo,
anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar, ver o sol chegar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorri, quem te não há de amar, menino, a ti? Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, acho eu que eu ver. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Anda a ver o mar, anda a ver o mar, anda a ver. Obrigado, até à próxima. Alfredo, recuar até 1963 pressupõe um trabalho de pesquisa, feito por si, naturalmente, e há muita gente da sua geração que não conhecerá este tema e o que ele significa, se calhar ainda hoje. O tema do Zeca Afonso, o cancioneiro do Zeca Afonso, o trabalho que ele desenvolveu, a mim toca-me especialmente porque eu sou de esquerda, sou comunista, e entendo que eu tenho um papel de transformação social. Tento fazê-lo a vários níveis, e entendo que, infelizmente, este tema, o Menino do Bairro Negro, tocando na questão da fragilidade, da vulnerabilidade de algumas franjas da sociedade, as franjas mais pobres, racializadas, etc. Infelizmente é um tema que continua a ser atual, é um tema intemporal pela beleza da música, da canção, mas o próprio tema, infelizmente, ainda é atual, dramaticamente atual. Muito boa noite e muito obrigado. Vamos começar com uma recriação de uma canção dos tempos da Comuna de Paris, 1871, chamada Semana Sangrenta, o original em francês La Semaine Sanglante. A nossa versão é esta. Simas. Primeiro Simas é só Inês. Dito. Para além do Google, com calma nisso. 1, 2. Para além do bufo e do militar, já só se veem nos caminhos velhos e tristes a chorar, pobres viúvas e meninos, até Paris cheira a miséria, mesmo os sortudos assustados, a moda também vai à guerra. Há passeios ensanguentados. Simas, a terra treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar.
e fuzilam qualquer pessoa ao acaso. A mãe ao lado da sua filha, nos braços do velho rapaz, em vez da bandeira vermelha, o que se agita é o terror do escroque que se ajoelha aos pés do rei do imperador. Sim, mas a terra treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar, já os agentes da polícia estão nos passeios outra vez. Acho o serviço uma delícia, com as pistolas que tu vês. Sem pão, sem armas, sem trabalho, a gente vai ser governada por um vigário ou um paspalho, por bufos e por cães de guarda. Sim, mas a terra treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar, o povo atrelado à miséria, será que vai ser sempre assim? Até quando os senhores da guerra vão ficar com todo o pilim? Vai até quando a santa elite tratar-nos assim como gado? Para quando o fim deste regime da injustiça e do trabalho? Sim, mas a terra treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar. Na gênese do trabalho está a obra de Mário Dionísio, um criador multifacetado que marca a cultura portuguesa do século XX. E depois surgiu o coro. Ou se calhar foi antes. Qual é, afinal, a história do coro da Achada? O coro da Achada nasceu precisamente no centro de Mário Dionísio, uma figura multifacetada, como disse, foi professor, escritor, pintor, e é ali, na semana de abertura da Casa da Achada, pensámos convidar um coro primeiro e depois dissemos, mas porquê é que não fazemos nós? E um grupo de gente juntou-se e começou por cantar as canções que havia com textos de Mário Dionísio, canções do Fernando Lopes Graça, juntámos outras canções, logo desde o início, canções também noutras línguas, de outros países, de épocas diferentes, e depois decidimos continuar, e continuou, já tem 11 anos de existência. E assim surge a adaptação para a língua portuguesa da Semaine Sanglante do século XIX, finais do século XIX, que marca de forma dramática o final da Comuna de Paris. Que ideia foi essa de trazer esse tema para o vosso repertório? Não sei se querem explicar um bocadinho. É uma tradução, é uma tradução do texto original francês, mas com uma versão um bocadinho diferente, particular. E em que é que sublinha a diferença da tradução? Uma tradução, para ser cantada, precisa de adaptações e precisa de funcionar com a métrica nos sítios certos, questões fonéticas. Portanto, há brincadeiras com o original, funciona bem com o original, mas tem preocupações desse tipo. Portanto, inevitavelmente é uma tradução livre para caber bem na música. E pronto, esta noite foi assim, mas amanhã o festival continua com a eliminatória da criação das canções da liberdade. Boa noite e até amanhã às 21h30.